através do nosso Facebook e também através do canal do YouTube do Jornal Alto Jacuí, porque o nosso convidado já está posicionado aqui na mesa e a gente já faz a acolhida aí do nosso convidado. Lembrando que depois da entrevista com o presidente da Câmara de Vereadores de Fortaleza dos Valos, o Heraldo Lopes, a gente vai também trazer as informações, Andrei, queria que tu comentasse aí também um pouco sobre isso, as informações sobre essa conversa que teve entre a Superintendência da Corsã e a prefeita Jaqueline Brignoni 20, né? Acredito que tenha saído aí alguma proposta, alguma solução, enfim, algum número, né, para o investimento aí na infraestrutura do saneamento aqui de Birubá, que tá complicada a coisa. Boa tarde, Cristiano. Boa tarde ao Heraldo, nosso convidado. Veio lá de Fortaleza dos Valos hoje para prestigiar a Rádio Cidade, o Jornal Alto Jacuí, esse espaço, né, de conexão com a comunidade regional, e essa mensagem certamente chegará lá também em Fortaleza dos Valos, ao vivo para quem está assistindo, gravado e depois nas nossas plataformas digitais e também no impresso do Jornal Alto Jacuí. E assim faremos com todos os vereadores, né? Já tivemos aqui a presença do Partido Republicanos, através do Roberto Forquesato, o Ace, e também o Paulo, que esteve aqui conosco, né? O vereador mais votado de Fortaleza dos Valos, e hoje o Heraldo, representando aí a ala governista, então o Partido Progressistas. Cristiano, a Corsã, ela teve uma força-tarefa grande aqui no município, depois daquela crise que se instalou no abastecimento de água, com vazamentos diários e em todas as partes da nossa cidade, quase todos os bairros tiveram aí algum tipo de intervenção, e agora por já muitos dias nós não temos reclamações, não temos registros, não temos as redes sociais chamando e clamando aí por solução. Então hoje foi o dia da Corsã apresentar um relatório, apresentar aí a sua prestação de contas, né, com relação aos investimentos. O repórter Ademir Camargo esteve lá pela manhã, conversou com a prefeita Jaqueline e com a direção da Corsã, e após a entrevista com o Heraldo a gente vai trazer esse conteúdo e vai compreender aí mais a fundo o que foi apresentado e qual é o cenário que se coloca então a nível de Corsã para Ibirubá para os próximos meses. Muito bem, nosso convidado por aqui, vamos dar boa tarde para ele, mas antes deixar um abraço para toda a comunidade de Fortaleza dos Valos. Daqui a pouco a gente está compartilhando o link também no nosso grupo de notícias lá de Fortaleza dos Valos, para que o pessoal possa acompanhar aí a entrevista. Heraldo Lopes, seja bem-vindo à Rádio Cidade, tudo bem? Boa tarde, Cristiano, boa tarde, Andrei, ouvintes da Rádio Cidade, toda a comunidade de Fortaleza dos Valos. Uma satisfação estar aqui novamente, Andrei, pela segunda vez, participar do teu programa, falar um pouco da nossa vida pública lá, onde a gente já esteve no mandato de 2017 a 2020. 2020 e 2024 eu fiquei suplente. E aí, por teimosia minha, eu resolvi concorrer de novo e estamos aí hoje representando o município e presidente da Câmara. 154 votos, Heraldo, né? Uma votação para o município de Fortaleza dos Valos expressiva, né? E quando tu te elege aí, olhando a lista aqui, indo pela lógica, né, de votos e tal, como é que foi essa construção dentro do teu partido, né, para ti ser conduzido à presidência da Câmara de Vereadores? Cristiano, primeira coisa, pode se informar e andar no município da cidade, no município de Fortaleza dos Valos, e perguntar se eu faço campanha. O vereador Heraldo não faz campanha. Se eu visitei 10% da comunidade, foi muito. O vereador Heraldo é aquele cara diferente, aquela pessoa que ajuda, aquela pessoa que participa e uma pessoa humilde, que quer o melhor. Eu me elegi em 8º, e a questão da presidência foi uma questão mais minha. Até nós tínhamos a colega Ana Elisa, que queria ser a presidente, ela queria colocar uma chapa, e a gente teve um entendimento, a gente conversou, teve um entendimento porque deve ser justo. Eu, pela passagem que eu tive no mandato 2017 a 2020, eu tinha um peso e 2 medidas. Como eu não pude fazer bem aquilo que eu queria, ficou aquela marca registrada em mim que eu tinha o dever
de mudar alguma coisa para mim me sentir melhor, se sentir melhor e conduzir o meu mandato de uma maneira assim mais tranquila, né? Então a gente teve um entendimento e fui eleito por unanimidade dos votos para presidente. 2017 você ficou em que posição entre os... 2017, olha como é interessante, em oitavo também. Em 2017 eu fiz 176 votos. Tá? Mas em 2017 nós tínhamos 27 candidatos, né? Onde entrou 4 progressistas e ficou 5 da oposição, né? Ficou MDB, ficou PDT e PT em 2017. Agora, esse ano de 2024, 2025, que assumimos, ficou 5 progressistas, 3 republicanos e 1 PDT. Interessante, né? O vereador 8º entre 9 conseguir construir uma conjuntura e ser eleito presidente da Câmara, né? Mas a história do Heraldo é muito mais rica e tem muito mais passagens. Eu queria que você falasse um pouquinho quem é o Heraldo, para quem não te conhece, né? Da onde você veio, quais foram as inserções dentro da comunidade que você fez, até chegar a receber o convite e a fazer ficha no partido. Então, Andrei, conhecer melhor o Heraldo é uma coisa assim, que a gente até foi rir, né? Porque o pessoal me conhece, todo mundo me conhece na região. Porque até então, sempre envolvido no futebol, fui goleiro. Você nasceu em? Eu só nasci em Panambi, mas a minha família é Ibirubá, Fortaleza, de mãe e de pai, entende? Minha família de mãe é Campos Andrade, né? De pai é Pimentel Lopes, né? Campos Andrade do Rincão Seco. É, do Rincão Seco, é. Então, assim, o pessoal, assim, todas aquela turma lá é parente e coisa e tal, né? Então, a minha passagem em Ibirubá de 80 a 88. Então, dos meus 10 anos a meus 18 anos eu residi aqui. Hoje tem o Bar do Saci ali. Sim. Né, na Linha 2, ali quando era propriedade do Carlos Andrino, também já em memória, né? Então eu tinha uma história assim, Andrei. Eu jogava na Portuguesa do Rincão Seco, no Pioneiros da Linha 2, no Cruzeiro de Alfredo Brenner, no Juventude, daí o goleiro dos juniores ali também era do time do Amador. Tinha na época a oficina dos irmãos Greff aqui, que daí eu trabalhava e nós tínhamos times, fomos campeões também. Futsal. Então, assim, no campo você jogava de? Goleiro também. Goleiro. E no futsal eu era jogador. Depois que virei goleiro lá em Fortaleza, né? Então é uma história assim que envolve muitas pessoas, né? Tem muitos irmãos? Amigos. Tenho sim, a minha irmã que é mais velha, a Irene. Daí tem o João Paulo e o Clodoaldo, né? Somos em 4 irmãos. E vamos ter que trazer o Heraldo aí pro Bom do Esporte, né? Sim, o Heraldo ele é figura carimbada. Sempre participando. Eu tenho uma grandeza e também tenho humildade em falar, porque eu respeito a todos, cada um com as suas condições e suas maneiras, né? Eu fui campeão de tudo que eu participei lá. Eu agradeço a Deus. Muito bem. Isso é muito bom. Parece Colorado, né? Campeão de tudo. Também Colorado. Também Colorado, Cristiano. Tá certo, legal. 18 anos você estava em Ibirubá ainda. 18 anos eu fui para Fortaleza, isso. Aí a família se mudou para Fortaleza? Não. Só eu e minha malinha de roupa, Andrei. Ué, o que houve? Não. Trabalho, né? Fui para trabalhar. Em 1988 e acabei ficando, porque até então a gente tem raízes lá. E construí família, né? Tenho meus filhos. Hoje eu sou divorciado já há 5 anos, mas tenho uma relação na verdade fui casado 2 vezes, uma relação muito boa com as minhas 2 ex-mulheres, com todos os meus filhos, isso que me mantém assim sempre de pé e cabeça erguida. O que você fez? Você foi trabalhar no que lá? Eu fui trabalhar com o Luiz Guerreiro. O Luiz Guerreiro era aqui de Ibirubá. O Luiz Guerreiro está em Colorado Cidade, se eu não me engano. Irmão do Mini, o Sérgio Guerreiro, que tinha aqui na rua Porto Alegre. Eu trabalhava com os irmãos Greff e aí fui trabalhar com o Luiz Guerreiro. Chapeamento. Aí, com o tempo, eu abri a minha própria oficina lá. Daí hoje eu já mudei todo o meu cenário, não tem nada a ver mais com oficina, né? Hoje eu trabalho com sementes, né? Forrageiras. E daí temos uma parceria com a empresa lá de Juí, que a gente faz áreas mapeadas, com sementes fiscalizadas. E no geral, tu acaba
Sim. se envolvendo. E Rio Grande e Brasil afora. quando você chegou em Fortaleza dos Valos, já aspirava a participar da política? Já gostava de estar em contato com esse povo? Isso aí é uma coisa que nunca passou pela minha cabeça, tio. Eu, na verdade, com toda a minha história começou mesmo quando eu fui presidente do Palmeiras do Portão, onde é que meu pai era sócio fundador, inclusive o nome do Palmeiras foi ele que deu. Ela é uma história muito legal, muito, muito linda. Inclusive até tem uma carta escrita por ele que deve estar com a minha irmã, onde ele dizia que ia plantar uma semente e aquela semente ia crescer e aquele clube jamais iria morrer. Vai o Heraldo um dia lá, sempre envolvido, é presidente do Palmeiras. Passei o rodo. Campeão de salão, campeão de campo, bicampeão de salão, bicampeão de campo. Canastra, o bocha, tudo assim. Uma turma muito legal, muito participativa lá. Mas, enfim, eu com aquelas minhas ideias, minhas maneiras, manias de botar sempre o melhor time, né? Porque eu não gostava de perder, ninguém gosta de perder, nem para o ímpar, né? Até jogou muito comigo, muito futebol lá comigo, o Rafael Charoski, o Edivaldo, né? Tem outro, o Som do Kleber, também ficou campeão comigo lá no Palmeiras. Então tenho um carinho muito grande por eles, um grande abraço a eles todos que jogaram lá. O Suzico. Há controvérsias, viu, Heraldo? Porque o Kiko Ferreira está dizendo aqui que tu é um grande líder, né? E ao mesmo tempo ele diz assim, é melhor como vereador do que como jogador de futebol. Quem falou? O Kiko Damiani. Ah, o Kiko. Bah, mas o Kiko. Tirando onda, o Kiko claro. não é do meu tempo. Ô, Kiko. Nós estamos mais pra canastra, cara. Mas isso é coisa boa, né? Coisa boa, Os né? colegas, grande amigo meu, me convidou para participar também na época de vereador, naquele mandato das Camagens, onde ele foi presidente. Então, grande satisfação ao Kiko, um abraço a ele e todos. Muito bem. Vereador Heraldo, agora já distensionamos, né, André? Já trouxemos aqui vários elementos aqui para conjunturar nossa audiência, né? Vamos politicar um pouco, né? A gente teve uma eleição, uma disputa eleitoral em Fortaleza dos Valos um tanto quanto acirrada, né? E foi talvez, eu queria até que tu trouxesse assim da tua vivência lá, que está desde os 18 anos lá, se foi uma das mais disputadas da história de Fortaleza dos Valos. Olha, Cristiano. Eu digo em Cidade número pequena, de votos. não, cidade pequena. Eu vou falar, faltou um pedacinho ali daquela pergunta antes. Aí, por ter um envolvimento no futebol, veio o assédio para mim em 2016. Ah, sim, faltou. Para mim ser candidato a vereador. Pô, cara, a família, eles não querem ver você sofrer. Era choro de filha, de filho, família. Não vai, você vai se ferir, vão falar mal de você não sei o que. Tchê. Quem não tem coragem não se atraca. Se é pra falar, só pra falar, que nem eu brinco, falar até papagaio fala. Mas eu tenho aquela mania, aquela maneira comigo de querer fazer o melhor. Isso é meu, isso é problema meu, né? Não é dos outros, eu quero fazer. Quero sempre fazer o bem, quero fazer o melhor. E até então foi numa questão que teve uma pessoa que foi lá e disse que se eu fosse candidato ia pôr outro lá e coisa e tal. E aquilo me cutucou E eu disse, já que é assim, então eu vou ser candidato. E fui e passei. Quem te convidou para o Progressistas e por que o Progressistas? Olha, o Ari Pegorário, a Márcia, eles foram lá várias vezes e como eu tinha meu armazém lá na época, lá na entrada da cidade, e daí entra o inverninho assim, e eu sou fã do vinho Bordeaux colonial e um pinhão, né? E como eu trabalho com sementes, vem muito pinhão lá de Vacaria, muitos capões daquela região, e eu tinha um fogão campeiro e ali era nosso reduto de fazer jantas e conversas, né? Dependendo do que for o assunto. E aquilo começou aquele pessoal chegar, dali a pouco vai me visitar de novo. Na segunda já vem o convite. Na primeira foi uma visitinha. E daí na segunda já veio, daí já veio mais a pressãozinha. E eu acabei topando um desafio para mim. Um novo desafio. E deu certo. Deu certo meu mandato de 2017. Eu tive a felicidade, porque tinha vereadores de 3 mandatos, né? Eu fui o vereador que trouxe mais recurso, né? E consegui liderar, assim, de uma maneira
mais passiva. Porque até então existia, sim, era uma queda de braço lá e oposição acirrada. Onde hoje não existe mais. Então, eu agradeço a minha maneira, de repente, de poder conduzir. Legal. Mas foi, Cristiano, foi uma campanha, não digo que a mais acirrada, que já teve outra campanha que eu lembro muito bem. Eu não lembro se foi a do Marcos e do Inácio e o Paulo e Orlando, que era para ser. Eu digo que aquela foi mais acirrada na maneira da campanha política, né? Dos comícios e coisa e tal, e todo aquele manifesto. Então ela parecia ser muito mais acirrada, mas lá na contagem dos votos deu um placar dilatado. Eu não lembro quanto que foi, porque para vocês verem, eu não uso papel e nem caneta. É aqui, o que eu sei eu vou responder, né? Mas foi uma diferença maior. E comparando com essa última, do Paulo, com o Roberto, eu acho que na política, para mim não existe partido ruim. Existem pessoas ruins, mal intencionadas. É isso aí. E o bom vai sempre pagar pelo pegador, pelo ruim. Mas existe os 2 mandatos já que tinha do progressista, né? E entrando o 3º mandato. E a população, isso em qualquer lugar, ela acaba se desgastando e querendo mudança, porque vai sempre ver os mesmos, vai sempre ter as mesmas manias ou maneiras. Aquilo que eu digo que comigo não vai, comigo não cabe essa situação. Porque vamos lá, encher linguiça, ou vamos lá, Maria vai com as outras. Eu vou falar da maneira bem popular mesmo, para o pessoal entender. Comigo não tem. Quando eu fui eleito de novo vereador, e como eu fui presidente por unanimidade, o mínimo que eu preciso fazer é tratar os meus colegas da mesma maneira. Porque lá eu não tenho oposição dentro da minha casa legislativa. E já falei, eu quero que a Câmara de Vereadores de Fortaleza dos Valos seja a melhor Câmara do Estado, do Rio Grande do Sul, da região ou do país. Porque lá nós temos diálogo, lá nós discutimos os projetos com os colegas da oposição e tanto de partido. Por quê? Porque nós temos que ter um entendimento, porque o município precisa crescer. Nós não podemos viver de briga e de pecuinhas que acontecem nas câmaras por aí. Porque você vê, nós vimos, nós escutamos. E hoje eu digo que eu tenho uma câmara lá e uns colegas fantásticos. Claro que existe aquela cobrança aqui, mas qual é que é o dever do vereador, Andrei? Legislar e fiscalizar, né? Então, nada mais justo. Mas fora isso, o nosso entendimento lá é nota 10. Quem está contigo na mesa diretora? Mesa diretora, o meu vice-presidente é o Kleber, a minha secretária é a Anelisa e o Fábio Júnior. É multipartidário, né? Claro, não. E olha, o Fábio já foi meu colega lá de 2017, 2020. Foi um bom colega. Um colega muito inteligente. O Fábio é muito inteligente. É uma pessoa assim, não desmerecendo os outros, pelo amor de Deus, né? Estou falando que ele é um cara inteligente, que ele vai lá, muito diferente de mim, porque ele vai lá, adora o papel, ele tem, fez direito, acho que eu faço, então já gosta mais, eu já sou mais da lida mais bruta, né? E o Fábio, assim, aquele mais, então assim, ele procura mais, ele exige, ele cobra, nós discutimos os assuntos, então, com os colegas, isso é muito importante numa Câmara de Vereadores. Ainda seguindo na pergunta do Cristiano, Heraldo, progressistas, né, em Fortaleza dos Valos é um partido estruturado, forte, né, as lideranças estão sempre próximas ali e isso também, né, gera a disputa de vaidades, de poder, de espaço. Isso não é só em Fortaleza, aconteceu em Birubá, acontece agora em 15 de novembro também com o MDB.
né? Sempre tem um partido que, pela sua estrutura, pela quantidade de lideranças que tem, muitas vezes acaba ficando até apertado para todos conseguirem ter um lugar ao sol. Qual é a leitura que você faz hoje do Progressistas de Fortaleza dos Valos, né? Qual é o cenário que ele se encontra? Andrei, sem sombra de dúvidas, o Progressista é o maior partido que tem em Fortaleza dos Valos, sim. Hoje se criou o Republicanos, que é um partido também de extrema direita. Também cresceu. Mas os outros partidos que tinha MDB, diminuiu, PT, sabe, deu aquela queda. PSB, né? E deu não sei se deu um impacto, o que acontece. E o Progressista, com isso, ele cresceu mais. Mas, porém, com a questão que eu falei dos 2 mandatos, eu acredito que aquilo acaba ficando um pouco... o eleitor, a população quer mudança, então de repente ele esteja já vencido nessa parte, não digo vencido, né? Mas já está um partido que chato, é PP, é progressista, é muito tempo no mandato, né? Agora vamos mudar. É que nem eu digo, eu se mudar de camisa, eu vou ser o mesmo Heraldo. A ideologia da pessoa não muda. Mudar de partido é a mesma coisa. Mas ainda não tem, ainda o nível de grau do Partido Progressista ele é maior que os outros. Claro. Sim. Mas vamos lá. Vamos mudar os nomes. Lá atrás, tinha muitas pessoas envolvidas, né, na criação do município, que realmente, diretamente, eles participavam da vida pública lá, que hoje não estão mais. Que eram mais apaixonados mesmo pelo partido, tanto um como o outro, MDB, PP, o partido que for, não estão mais. E outra que dá um desgaste muito grande financeiramente isso, cara. Por isso que eu falo para vocês, eu falo com a maior pureza e sinceridade, eu não faço campanha. Eu ajudo as pessoas que eu posso ajudar. A Câmara de Vereadores tinha que ter um outro nome, não a Casa do Povo, que às vezes é até ridículo falar. Isso eu falo porque eu sou simples e sincero, é a Casa do Povo, mas não pode ajudar certas coisas. O que adianta ser a Casa do Povo se tu não pode pegar o dinheiro da Câmara e ajudar num remédio, numa coisa? É tudo dinheiro que a gente não ganha salário, né? Nós temos subsídio, né? Então é diferente, tem pessoas que nem sabem disso. Falam, mas não sabem, né? Então, quanto é o subsídio hoje? O nosso salário hoje, Andrei, ele sobra nem 3 mil líquido. O presidente ganha um pouquinho mais, 4 mil e pouco. Tá? Então eu digo assim, as pessoas acham, é vereador, agora isso, agora acho que é milionário. Gente, qual que é o orçamento da Câmara? 198 mil. 198 mil. Olha só. Dá para viver só com o salário do vereador? Eu não, né? Eu não. Tá Temos bastante filho. Né? O senhor trouxe uma informação que a gente sabe, né? Mas que também é motivo de uma discussão que está acontecendo em Fortaleza dos Valos, né? Porque a diferença do salário e do subsídio é o que diferencia o agente político do servidor público, né? Então, por exemplo, eu não sei se a Câmara tem servidor concursado. Nós temos, sim, nós estamos até que fazer o concurso, né? Até já teve apontamento, e aonde eu vou fazer. Temos provas seletivas para fazer para alguns cargos e o concurso público, sim. Sim. Temos a obrigação de fazer até então. O prefeito Paulo, já temos em conversação para fazer esse concurso público esse ano ainda. Mas hoje, e então, a Câmara vai participar. Hoje a Câmara tem servidores efetivos lá concursados? Tem provas seletivas que já estão... Emergencial? Sim. Entendi. Sim. Entendi. Seleção emergencial. É. Muito bem, mas aí o que eu queria usar esse argumento para que o servidor concursado, né? Ele é um tipo de relação, né, com o poder público, né? Então, ele é concursado, existe um plano de carreira dentro do município, existe todo um regramento desse servidor, né?
Agora, o agente político, né, ele entra numa outra categoria. Ele entra numa categoria do subsídio, que o senhor muito bem coloca aqui, né, que o vereador não recebe salário. Ele recebe subsídio, né? É isso aí. E aí a pergunta que eu quero fazer para o senhor é o seguinte: se o senhor quisesse, o senhor tem lá, na Câmara é diferente porque a Câmara tem o recesso, né? Então é meio que automático as coisas, né? Mas digamos que o senhor quisesse vender as suas férias, o senhor poderia? Nós nem recebemos férias. O vereador não recebe férias. Qual é a sua opinião aí como gestor da Câmara de Vereadores sobre essa... Se receber, eu vou Vou comprar. buscar onde é que está, né? Como é que o senhor vê essa questão, por exemplo, dessa polêmica lá, que inclusive foi tema no debate eleitoral lá em relação à ex-prefeita Márcia e o atual prefeito, que na época era vice, fazerem esse movimento de venda de férias, ou seja, de receberem, né, as férias, né, e não tirarem, não gozarem dessas férias, né? Como se eles fossem meros servidores públicos municipais. Pois é, Cristiano. Aí vai ao entendimento de cada um, né? Porque se em qualquer setor que você trabalha, em qualquer empresa que você trabalha, se você tem o direito de vender suas férias e continuar trabalhando, né? Eu não vejo motivo nenhum, não vejo problema. Mas o senhor mesmo afirmou, mesmo afirmou que o vereador, o agente político é diferente do trabalhador que vende a férias. Mas né? assim, a questão, se eles têm, se venderam, né? Aí é departamento jurídico. Eu já não posso responder que eu não estudei Mas é o senhor que vai julgar essas contas, né? É o senhor que vai julgar como presidente da Câmara. Então, a gente, eu no meu entender, fica a critério de cada um. É 2 pesos, 2 medidas. Aí você vai aguentar as consequências depois. Foi até então o que aconteceu, uns boatos aí, e a questão que veio publicamente, né? Mas eu sinceramente, assim, eu particularmente não vejo problema, né? Mas cabe a cada um conduzir da maneira que acha, né? Tá certo, entendido. Andrei? Vou pegar uma água pro nosso... eu quero uma água, por favor. Certo. Boca seca. Heraldo, o que já chegou na Câmara de Projetos e o que está sendo projetado aí para o restante do ano, né? Tem alguma votação importante? Tem algo que o munícipe deva saber que está tramitando na Câmara? Andrei, essa é uma das questões assim que eu admiro a nossa Câmara. O coleguismo. Nós temos todos os nossos projetos aprovados por unanimidade, de presentes ou de votos, porque esteve vereadores ausentes. Nós tivemos uma questão só de um projeto que foi vetado, mas é porque ele estava errado numa questão descrita de uma maneira que estava fora da lei, do regulamento, que deveria ser onde que eu tirei de pauta. Mas ele voltará, né? É um projeto da colega vereadora Eduarda, né? Mas sentamos, conversamos, discutimos o assunto, o que é melhor? Vamos retirar, vamos, beleza. Entendimento. O entendimento tem que ter classe, Estava errado, vamos corrigir, né? Mas de outra forma, de outra maneira, assim, os projetos estão sendo todos baixados em tempo normal, o que é de regime de urgência, a gente coloca. Também teve um projeto agora essa semana com quebra de interstícios, né? Porque foi uma professora que estava com trabalho de parto, estava uma gestante que teve que sair. E daí as outras que estavam para entrar, nenhuma não assumiu, tiveram que contratar emergencialmente. Aí o que acontece? Uma reunião com os colegas vereadores e um entendimento. Como que vamos deixar uma sala de aula sem professor? Né? Então é para te ver o tamanho do respeito, da responsabilidade que os colegas têm com o prefeito Paulo, com a administração, né? Porque é um compromisso nosso de fazer o melhor, né? Heraldo, vai alguém para Brasília semana que vem, né? Nesse grande movimento que vai acontecer lá na capital federal de políticos? Andrei,
o vereador Giancarlo e a vereadora Anelisa foram a Brasília na marcha. Esse movimento que está acontecendo no nosso estado, no Brasil, principalmente aqui, que nós estamos sofrendo bastante, primeiro com seca, depois com toda aquela chuva que acabou com o nosso Rio Grande, né? Todo mundo sabe disso. E agora, novamente, uma frustração de safra. É difícil de eu falar o que eu sinto, cara. Porque eu acho que isso aí não vai dar em nada. Nós temos muito mal. Nós temos desassistido pelo governo federal. O governo federal não quer nem saber de nós, Rio Grande do Sul, aqui. E só que não é só no Rio Grande do Sul o problema. O problema está na agricultura. Se sair do Rio Grande, nós ir para Santa Catarina, Paraná, Mato Grosso, a mesma coisa nós estamos vendo que a agricultura ela está numa decadência porque o governo não incentiva e não ajuda mais. Infelizmente, para mim, o governo federal, não sei que nota eu daria hoje, cara. É horrível ter que falar isso. Mas eu acho que é só gastar dinheiro público. Eu acho que se nós pegar e sair daqui, nós somos cobrados pelos agricultores, eu sou cobrado. Heraldo, vocês vão no manifesto, vocês têm que botar força. Vai ali, aí daí tu escuta uma palestra de um, do outro, tu fala assim. Aliás, na palestra são muito bons, né? Não. Você escuta. A gramática, os caras são se bons, convence, né? Eles, se convence, eles... mas na prática tem acontecido. E a prática, infelizmente, ela tá bem abaixo daquilo que devia de ser. Então vão 2 de Fortaleza para Brasília? Já foram. Até o princípio, até não temos ideia de ir a Brasília. Uhum. Outra questão, Heraldo, a gente sabe que os asfaltamentos da região aí que estão sendo conduzidos pelo Comaja, eles têm 2 obras em andamento, né? 510 entre Fortaleza dos Valos e Cruz Alta, que vai sair aqui na 223 em Ibirubá, e a 451 entre Colorado e Não Me Toque. A 510 é uma obra esperada, aguardada, com muita expectativa, né? Por uma geração inteira de pessoas lá em Fortaleza dos Valos. Acontece que esta obra, provavelmente, ela sofra aí com a questão orçamentária. Aí eu queria te perguntar, isso já chegou ao teu conhecimento, né? Existe já esse movimento, porque no fim das contas, se faltar dinheiro, se fala em os municípios, né, que estão recebendo esse benefício do asfalto terem que arcar com a diferença. E aí a Câmara de Vereadores vai estar diretamente envolvida, né? Andrei, a gente escuta vários comentários. Até ontem eu tive, que eu acompanho a 510, que eu passo diariamente da 510. É o meu trajeto. Só que agora eu estou fazendo... trabalhando, né? Estão trabalhando. E parabéns a Compacta Sul, funcionários. Poxa, eu queria que os municípios, o pessoal tirasse de exemplo. Não quero falar mal de ninguém, mas de exemplo como é o trabalho daquele pessoal. Fantástico, cara. Parabéns a eles, os funcionários que trabalham lá e operam aquelas máquinas assim que você, quando tu pensa, já está feito. Mas existiu boatos, conversas, que até então ia parar 510. Se é isso que tu quer chegar, Andrei. Já escutei e também já fui atrás. E quero dizer para a comunidade de Fortaleza dos Valos e região que passa por ali, que até então tive informações preliminares que não vai parar 510. Isso me conforta e conforta a todos. E não vai me engrandecer eu dar esse recado, essa notícia, e também não vou tirar o mérito de nenhum outro mais graduado do que eu no município. Eu só quero dar notícia que não vai parar, segundo informações preliminares que eu tive. Porque ontem eu fui atrás dessa informação. Porque estragou meu dia quando eu falei com os operários que de repente ia parar a 510.
a minha obrigação é procurar a resposta. E hoje estavam todos trabalhando lá, então isso não quer dizer que não parou, né? E hoje eu vou lá de novo e passo por lá de novo, por mais que eu estou fazendo a volta lá pelo Viu, que lá que sai lá por cima, né? Mas eu vou até eles e faço uma visita e a gente vê a maneira do trabalho, como está sendo feito. Inclusive, eles já estão até largando a Pedra Grande, largando a Pedra Brita também, Andrei. Sim, e a suposta paralisação seria em função de pagamento? Eu acho que talvez tenha dado um atraso em alguma coisa financeira, sim, né? Mas até então, já tive essa informação que estava sendo feito o pagamento e até então a gente não precisa se preocupar. Então, tomara a Deus que tudo continue normal, bem, né? Porque, nossa, aquilo é um sonho de todo mundo ali, né, Andrei? E o plano B, Heraldo, o plano A é que dê tudo certo, né? Sim. Que o dinheiro seja suficiente, os 68 milhões para fazer as 2 rodovias e tudo mais. Agora, se não for suficiente, né? E se chegar uma conta a ser paga lá pelo município de Fortaleza dos Valos, e a gente fala aqui, olha, no mínimo em 5 milhões, acho que muito mais do que isso, né? Porque o asfalto, ele, da forma como está sendo feito, ele não custa barato. Não. É um asfalto muito bem estruturado, né? Não é só jogar um asfalto em cima da terra, ali tem toda uma estruturação. Então, se chegar uma conta a ser paga lá, o que você imagina que seja a estratégia mais correta, mais certeira a ser feita, né? Tirar esse dinheiro do caixa da prefeitura para bancar essa diferença que faltou do consórcio, ou trabalhar com força política e aí ir para cima dos deputados para que o município não seja penalizado e os serviços públicos lá não sejam penalizados com essa retirada. É ruim de dizer alguma coisa, Andrei, porque infelizmente... Tem o plano B, né? O plano A vai dar certo. A primeira coisa que tem que acontecer dentro do município é parar de sonegar impostos. Vamos pagar o que nós temos que pagar, e quando você for comprar, exige a nota. Porque infelizmente, as pessoas têm que se doutrinarem mais. Eu mesmo particularmente tenho. Quer a nota, quer a via? Não, passa batidas. Não. Porque eu acho que só os impostos que se arrecadam no município é um grande dinheiro que pode ser usado de empresas. Então fica a dica. Fica a dica que eu, Heraldo, deixei aqui na Rádio Cidade. Eu acho que se quer um município bom, um município melhor, ajude. Porque não adianta andar bonitinho lá, né, e sentar na primeiro banco da igreja. E não pagar. Sinto muito meu pecado, Senhor. A dívida ativa do município é alta, Heraldo? Aqui em Birubá a gente tem aí quanto, Cristiano? 11 milhões, 11 né? 11 milhões, de dívida ativa. Não vou poder dar essa informação, Andrei. Porque é uma situação que realmente eu concordo com o Heraldo, né? Nós podemos buscar aqui no portal da tem transparência. As pessoas, elas querem o serviço público, querem, né, todo esse benefício e às vezes tem essa dificuldade de pagar os seus impostos, de deixar essa conta também em dia, né? Eu faço a mesma analogia e aí eu quero aqui fazer uma reflexão, Heraldo, porque eu sei que a base da economia de Fortaleza dos Valos é a agricultura. É a agricultura, é agrícola. E aí a agricultura indo bem, Fortaleza dos Valos vai bem. Com certeza. A agricultura indo mal, Fortaleza dos Valos vai mal. É a mesma situação nossa aqui. Então a nossa região, ela está muito vinculada à produção agrícola, né? Mas eu acho que toda essa pedagogia que tu traz na tua fala sobre o pagamento de imposto, que eu acho que é isso mesmo, a gente tem que conscientizar a população de que se todo mundo ajudar com esse bolo, né, não vai pesar para um lado ou para o outro, né? E a gente não vai ficar tão refém, que aí às vezes a gente, quando tem um problema de desenvolvimento,
fica fácil pra gente botar culpa no leite, botar culpa no governo federal, né? Ah, porque tu vê, porque o município, de fato, é verdade. Sim. Os municípios, eles não têm todo o bolo para eles administrar, eles vão recebendo as migalhinhas, né? Migalhinha do ICMS, migalhinha do IPVA, migalhinha disso, migalhinha daquilo, o repasse do governo, aquela coisa toda. Quero trazer para o tema da agricultura, porque eu acho muito importante. O dado que a FAMURS trouxe semana passada para a gente é alarmante. 1,2 bilhão da dívida que já venceu em 2025 dos agricultores são de agricultores que não se enquadram nem no PRONAF e nem no PRONAMP. Ou seja, são os outros que se falam, né? E aí dívidas gigantescas. O pequeno produtor do PRONAF está lá se arrebentando, se botando na teta da vaca às 6 da manhã para tirar leite, para conseguir juntar o dinheiro e pagar o seu financiamento no banco. O médio do PRONAMP da mesma forma, faz uma mirabolância aqui, outra mirabolância ali, consegue reunir ali. Então a inadimplência no PRONAF e no PRONAMP não é tão grande. O problema são os grandes, aqueles que têm muito dinheiro, muita propriedade, e que estão rolando essa dívida há 20 anos. O Nardes vem aqui e disse que lá em 99 já estava se discutindo securitização da dívida, foi feita a securitização. Sim. E esses caras continuam devendo. Foi dado 20 anos para pagar e eles não pagaram. E os bancos continuaram entregando dinheiro para eles, entregando dinheiro. Daí o que era um CBT virou um mega, hiper, super trator. O que era uma colheitadeira simples lá virou uma com ar-condicionado, com GPS, com drone, com não sei o quê. Só que nós não tinha lá a segurança na propriedade para pagar isso. Por quê? Tem intempérie, tem, né, toda a política agrícola, tem vários outros fatores que interferem nisso. Então, eu acho que o crédito ele está muito fácil. Tu falou do governo federal, mas foi o maior plano safra da história, o que o governo federal anunciou dessa vez. Só que não adianta anunciar crédito, tem que dar subsídio. Essa é a diferença. E tu trabalha com agricultura, tu sabe disso. O agricultor não precisa de crédito, porque crédito é isso. Tu chegando no banco lá e tu tendo patrimônio, tu pega crédito. Pega lá 1 bilhão, o que tu quiser, se tu tiver patrimônio para dar de garantia. Mas pague, né? Mas só que depois não consegue pagar, e daí qual é que é o problema? E quem é que vai pagar essa conta? Né? Agora se jogou por 4 anos aí a securitização, o prazo para o pagamento, mais 4 anos até se organizar essa legislação. E o que a bancada faz em relação a isso? Eu fiz todo esse introdutório aqui porque eu vejo que muitas vezes a gente joga no problema no colo da prefeitura, joga o problema no colo do governo do estado, do governo federal, mas os deputados, os vereadores, né, eles têm que fazer alguma coisa para isso. Porque quem faz a lei é o legislativo. E o senhor é presidente do legislativo, né? Então, a gente também tem que começar a pensar um pouquinho nessa questão, quando é que os nossos deputados federais, os nossos senadores, os nossos deputados estaduais... Eu perguntei aqui para todos que vieram falar sobre essa questão do problema aí dos agricultores, e tem 2 projetos, um do Pedro Westphalen na Câmara dos Deputados e um do Reis no Senado Federal, mas não anda. Não anda. E aí a culpa é do Lula? A culpa é do Leite? A culpa é do prefeito? Não, é culpa dos deputados, do senador lá que não faz andar. Porque se eles fizessem andar e o projeto fosse aprovado, teria securitização. Então não dá para culpar o governo federal por esse problema. O problema está lá no Senado. E o Senado é feito por senadores, que na sua maioria são oposição ao governo federal. A Câmara dos Deputados é a mesma coisa, a sua maioria é oposição ao governo federal. Então a gente precisa ter mais seriedade nesse tema da agricultura, que não dá para escolher esse aqui vai ser o Jesus Cristo, pau nele, né? Porque é um problema de todo mundo. É verdade. Você falou, você até foi bom você explicar isso aí, Cristiano. Que quem está nos ouvindo vai escutar o que precisa ouvir, né? Realmente é lá em cima o maior problema. Sim. Lá que se resolve, né? Eu que nem eu digo, eu queria que os impostos que o município arrecadasse, que tem que mandar para Brasília, mandar para lá, para depois voltar, devia de ser diferente. Não, Não, vamos repassar só o que é deles. Exato. Já fica aqui. Fica nos municípios. Aí você tem mais força para fazer as coisas. Aí um pega lá da cá, aí ele manda para lá, botam, sei lá onde é que bota, qual é a gaveta, qual é o bolso, né? Daí voltam para cá, umas migalhas. E você sabe que o nosso estado é um dos estados que mais produz, que mais arrecada. Sim. Perto dos outros.
né? E o que a gente recebe? Então tá. Geraldo, eu tinha mais uma pergunta para finalizar aqui da minha participação, que é referente à usina de asfalto. Eu sei que você acompanha e tem uma expectativa também, né, sobre esse investimento que veio aí parte do governo federal, emendas e tudo mais, né? E uma parte desses equipamentos está lá aguardando ainda o início, né, dessa produção de asfalto. Vai dar para Fortaleza produzir asfalto? Vai dar para o município ser aí, né, o centro regional, visto o investimento superior a 2 milhões de reais aí que teve para estruturação desse equipamento? Qual é a tua expectativa? O que você está vendo com relação à usina de asfalto de Fortaleza? Olha, Andrei, a expectativa é que dê tudo certo, que se consiga. Agora, eu não sei se realmente Fortaleza está bem localizada nessa situação. Porque nós temos gasto de matéria-prima, né? Talvez ela esteja um pouco fora, como Fortaleza não é o centro, né? Logístico. A logística, né? Mas eu espero que sim, Andrei. Que com trabalho, com competência, né? Porque que eu não vejo falta de vontade da administração, da que passou e dessa, para que consigamos fazer isso, em né? que etapa está aí? O que falta para ela produzir? Olha, Andrei, agora tu me pegou sem calça, Kit. Tu me fez uma pergunta que eu não vou nem saber responder. Falta pessoas, de repente, treinamento? Vai falta ter, sim. Precisa sim de pessoas assim com treinamento também. Ou contratar pessoas de fora, né? E eu acho que é o primeiro passo, né? Uhum. Mas espero que sim, né? Porque para o município é muito importante isso, né, Andrei? E o que se discute lá é que ela produz asfalto para o município, ou faça o asfalto da 510, ou esse asfalto da 510 vai vir de outro local que não... Mas eu acho, Andrei, que com tudo... Porque a gente não consegue ver qual vai ser, né, a grande utilidade da usina. Eu acho que deveria ser para manter o nosso asfalto, a própria 510, o 824 aqui, né, seria para nós fantástico nós ter como dar assistência e fazer esse trabalho que o Dairo faz e vamos falar sério, né? Uma pena que sempre faltando, né? Mas infelizmente é os recursos que temos, sim, né? E temos que se contentar, né? Mas seria muito importante que funcionasse bem para poder dar assistência aqui na nossa região. Hoje não tem um prazo, então? Não, que eu saiba, não tem prazo. Para início de operação da usina? Não tenho esse conhecimento. Mas o ato já teve, né? A fotinho já saiu, aquele dos caminhão, aquele que foram entregue, que eu tive lá no Parque de Máquinas lá para entrega. Foi Sim. Bem bonito, tava todo mundo feliz com a usina, né? Tava todo mundo mobilizado, né? Um grande ato Já reunido. faz dias, né? Foi ano passado, antes da eleição, né? Por isso que eu digo, né? Antes da eleição, todo mundo tem todas as respostas, né? Depois que passa a eleição, daí dá esquecimento, assim. Esse ano eu também não fazia parte, né? Da administração. Dessa administração, então a gente fica um pouco por fora. Uhum. E uma coisa que eu também não faço, Cristiano, é lá procurar chifre em cabeça de cavalo. Cogitar coisa que lá atrás não fez, que ficou... Eu acho horrível isso. Independente, porque do meu lado, o Paulo, prefeito do meu lado, se fosse oposição, outro prefeito, eu não faria. Eu quero cumprir o meu mandato. É o meu mandato. De hoje para frente, eu quero fazer o meu melhor trabalho. Não lá cavocar minhoca no asfalto. Tá? Porque às vezes, o que gera isso? O que gera? Isso gera só complicação, gera aquelas discórdia. Aí tu já tinha um entendimento até ali, e daí já pega ali, pegou de quinas, pá. Vai começar a cogitar coisa lá para complicar aqui. Eu acho que não deve ser assim a política. A política deve ser mais transparente, mais humana, mais coleguismo e de verdade. Onde é que tá errado? Tá ali, então vamos se reunir, vamos resolver, que nem a gente fez, que nem a gente faz.
Não tem que ir a público. Claro que vocês dependem. O veículo de comunicação, ele depende de fatos. É o meio, né? É o meio. O fato e mas a simulação. Não é mais bonito eu chegar aqui e dizer para vocês, teve um problema lá, nós resolvemos internamente e está resolvido. Eu vim aqui falar mal do Pedro, o João. E daí tomar pau de lá para cá e eu começar a bater dali para lá. É horrível isso. E a política é isso. A política, infelizmente, é isso. Eu vejo assim. Por isso que eu tenho a minha maneira de ser e quero ser o melhor para mim, para a comunidade. Eu só tenho uma... Eu quero ser melhor, eu tenho que provar para mim. Essa prova é minha. Eu quero ser a melhor pessoa, o melhor cara, assim, o máximo, que perfeito ninguém é. Né? Então eu quero fazer o meu melhor, dar o meu melhor. Porque depois dessa, a Deus pertence, né? Não tenho... O senhor falou uma coisa antes que me chamou muita atenção, e eu aqui não sou uma pessoa que costumo, digamos assim, botar um peleguinho ali para ficar mais confortável e tal, né? Eu, tendo o assunto à pauta, eu procuro sempre, porque o nosso papel aqui da imprensa está no lugar de fala do cidadão, né? Com não certeza. é estar no lugar de fala do prefeito, da prefeita, do vereador, da vereadora, né? Quando a gente trata do tema da política, a gente está tentando olhar do ponto de vista do cidadão com nossa limitação, porque é só um ponto de vista. Às vezes as pessoas encaram o que a gente fala aqui como se fosse a verdade absoluta, e ela não é. Infelizmente. E a gente nunca disse que ela era, É né? verdade. É um ponto de vista, a gente faz a pergunta, cabe às pessoas responder ou não, ter o ponto de vista delas, e o nosso papel é ficar ali dando instrumento para o cidadão poder fazer a leitura dele, né? Como a gente não está num período eleitoral, a gente já passou esse período eleitoral, agora a gente pode perguntar das coisas que, assim como tu trouxe aqui na tua fala antes, Heraldo, eu queria tentar clarear um pouco essa tua observação, porque eu acho que ela merece esse destaque, né? Tu falou que o vereador não pode fazer muito, né? Porque a lei impede, né? E aí tu falou da questão do remédio e tal e coisa, então, que não pode fazer, né? E muitas vezes acontece uma coisa chamada proselitismo e uma coisa chamada também assistencialismo, que muitas vezes, e talvez tu não fazer campanha tenha muito disso também, né? Porque às vezes tu vai fazer uma visita na campanha eleitoral, tu tá lá cheio de vontade de fazer pela comunidade, tu chega lá para apresentar o quê? Uma ideia, para apresentar um projeto, uma visão sobre o desenvolvimento da cidade, e o teu eleitor, ele te pede o quê? Para te pagar a conta de luz, para te pagar a conta de água, para te pagar um churrasco, né? Então, essa relação eleitor e político, ela tá muito suja, né? Ela tá muito embaçada, né? E como é que muda isso, Heraldo? Como é que a gente transforma a política numa coisa boa, numa coisa que você que é liderança, você que, né, que se dispõe a um determinado tempo da tua vida se dedicar não ao teu negócio, à tua família, mas para toda a comunidade, né? Como é que essa missão ela volta a ter aquela essência mais pura, digamos assim, né? Porque hoje em dia não é mais, né? Hoje é quem paga mais, né? E aí muitas vezes muitos políticos se levam por isso, porque aí é mais fácil, né? Aqueles que têm dinheiro, por exemplo, não, se me custa, me custa 500 pila cada voto, quantos votos eu preciso fazer para me eleger? Eu preciso de 300 votos, então 3 vezes 5, 150 mil, tá tudo certo. Tá aqui os 150 mil, já sou vereador. Infelizmente é assim que acontece, né? Infelizmente, a maioria. Né? A maioria. Agora eu tenho que falar, tenho que me defender, né, Cristiano? Mas tu mesmo disse, eu não faço campanha Eu não faço porque mesmo, eu não faço, medo eu tenho- é esse, né? Que tu vai chegar lá e as pessoas Cristiano, vão ter que eu tenho uma coisa comigo, eu tenho uma convicção de quando eu falo, porque eu não faço campanha. Não vou dizer que eu não fiz, visitei algumas casas, visitei sim, mas eu tive pessoas que me ajudaram. Minha família, agradecer, minha família que me ajudou. Meus amigos que apostavam em mim, confiavam em mim, que pediram pra mim, tu tem que ir de novo. Não, tu é o cara, tu não tem vergonha, tu bota a cara, tu diz aquilo que tem que dizer. E eu sou mesmo. O meu maior defeito é quando eu escuto aquilo que eu não quero ouvir e não penso para responder, às vezes, para não ser ignorante. Mas esse é um dos defeitos meu. Mas a minha qualidade é responder quando merece ouvir também. Que isso é o que falta num político de verdade. Isso aí. Isso é o que falta, porque eu não vou mentir na casa dos outros
prometer aquilo que eu não consigo. Eu sou aquele que gosta aquela pessoa que gosta de fazer para depois receber aquilo que aconteceu comigo várias vezes na minha vida, que só agradeço a Deus. Agora, infelizmente, Cristiano, a compra de votos é uma coisa assim que o eleitor, ele infelizmente, ele tem uma culpa muito grande em cima disso. Dizem que é os candidatos, mas os candidatos sofrem. Porque eu vou lá visitar na tua casa lá, aí eu vou lá, Cristiano, vem aqui, pedir um voto, daí eu tinha uma ideia aqui para teu bairro, coisa e tal. Vamos daí, fazer uma praça aqui, e fazer aí um calçamento aí aqui. disse, Haroldo, mas eu precisava aí, tô com 3 contas d'água, 3 contas de luz, tá? É normal Bem assim, isso. mas não normal. pode ser. Agora, eu não tenho vergonha de dizer que eu ajudo muitas pessoas, porque graças a Deus, Deus me deu oportunidades de vida, de conhecimento. Eu sou de família humilde, mas eu conheço esse Brasil lá fora como poucos conhecem. Eu viajo no meu trabalho e vejo a diferença do nosso Rio Grande para o resto do país. Nós moramos numa região linda, abençoada, de pessoas caprichosas. A única coisa que tem que mudar um pouco, umas manias, umas maneiras que a política mesmo criaram. Eu não sou obrigado a seguir. Por isso que o meu caminho é esse, é reto aqui. Eu sem curvas. Nós temos que trabalhar numa linha reta aqui para melhorar, tá? Que nem eu tive um entendimento com a minha colega lá para ser presidente da Câmara, justamente por causa desse tipo de coisa assim, ó. Não que ela não fosse competente, muito mais do que eu, professora, tudo, né? Mas nessa conduta de pessoa, como eu trabalhei no outro mandato e como eu queria entrar nesse, eu quero ter a minha linha. E eu quero fazer o meu melhor para a nossa Câmara, o nosso município também ter uma conduta, numa situação melhor. Né? Mas, infelizmente, a gente tem que mudar um cenário, sim. A questão de ajudar, teria que achar uma maneira que nós consigamos pegar e poder ajudar as pessoas realmente quando precisam com um remédio e com alguma coisa mais, possa atender, cestas básicas. Eu fiz um evento esses dias, 100% com o pessoal Ceolim, de motos de velocross, 100% original, com motos originais. Não são motos preparadas. Ele tem 25 motos, nós participamos com a Câmara de Vereadores e a Prefeitura. Saiu agora, foi dia 12. E o que sobrou da portaria que nós fizemos, aí teve show com Isaac Russo e coisa e tal, e a gente gasta com segurança. O que sobrou da portaria é para comprar cestas básicas, para mim poder ajudar aquelas pessoas que realmente precisam. Essa é a ideia minha, porque a gente não tem como pegar daqui. Ô, colega, vamos juntar R$1.000, cada um dá 100 pila aqui, 900 pila, e vamos ajudar a fulano e tal. Nós fizemos isso esses dias. Juntamos troco lá para uma entidade. Vamos ajudar. É assim que nós ajudamos. Mas só que é muita coisa. Se nós for ajudar todos que vêm pedir para a entidade, nós temos que ganhar 10 mil por mês de subsídio. Eu não tenho vergonha de falar, porque realmente o pessoal pede e cobra. E não é querer não ajudar, porque eu sou aquele cara que ajuda e ainda vou lá e participo ainda, né? Então, a gente ajuda 2 vezes, né? Mas isso é uma questão pessoal. Né? Meu prazer é fazer isso aí. Sensacional. Valeu, vereador. Prazer conhecer o senhor aí. Vamos dar uma passadinha aqui nos comentários. A Tatiane Amaral, um abraço aí para o nosso vereador. O Liberto Schwab também, um abraço para esse irmão. Aqui a gente tem também o depoimento, se o coraçãozinho deixar aqui, Renato Lucampos, um abraço, compadre. Ó, teu compadre aí, não sei se é o... Esse é sou nosso motorista da Câmara. Solange Suzico da Silva, abraço aos amigos, parabéns ao meu amigo Heraldo. Obrigado. O Kiko Damiani já falamos antes. Amara Carlinhos, boa tarde, um abraço pro meu amigo Heraldo, amigo de longa distância, grande vereador, gente fina demais. O André Ferreiro Canja, vereador aqui de Birubá, abraço a esse grande amigo e líder político Heraldo Lopes. O Kiko a gente já falou aqui. É isso aí, o pessoal comentando. O Luiz Antônio da Silva mandou um abraço também pro amigo Heraldo Lopes. Mas um abraço a todos eles aí, né, Cristiano? Carinho de cada um, né?
E a gente continua sendo essa pessoa simples aí e querendo fazer o melhor para a nossa comunidade. E quando quiserem me chamar aqui para participar de um programa, pode me chamar, que daí eu vou trazer a minha agenda com algumas anotações aí pra gente não pagar aquele mico, às vezes, né? Não tem Por mico falta nenhum. de... Não tem mico nenhum. Eu Né? acho que o que mais importa, Heraldo, o que mais importa é o seguinte, se todos os políticos tivessem esse teu perfil assim, de estar com o coração aberto, porque às vezes a gente entrevista um político ou outro, né, que precisa ali ficar desvia daqui, desvia dali, porque eu posso falar isso, eu não posso falar aquele e o outro e tal, né? Por conta, né, de que tem acordos, tem, né, tem movimentos que acontecem e precisa ter essa clareza, né? E tá tudo certo, cada um é cada um, né? Mas a gente gosta quando traz esses líderes, né, que tem a capacidade de falar com o coração. Eu acho que isso é que é mais importante. A população talvez vote em ti, mesmo sem tu fazer campanha, por conta disso, porque ela sabe que tu é, como vereador e como pessoa, a mesma pessoa, né? Com certeza, aqui não muda nada. Esses dias fui na padaria, uma pessoa me cumprimentou, parabéns, vereador Heraldo, você não muda. Fui lá anotar uma foto vindo do gabinete do prefeito, estava de bermuda, de boné, de camiseta. Eu disse, não vai ser um sapato, bico fino e uma calça social que vai mudar a minha personalidade, a minha pessoa, porque realmente eu sou assim mesmo, eu sou espontâneo e quero ser sempre assim. Legal. Obrigado E a mais gente, uma vez, Andrei, e a vocês. gente vai fortalecendo isso, né, Andrei? Porque isso é importante, né? A gente mostrar todas as nuances da política, porque às vezes o preconceito que o cidadão tem da política é porque está focado em um ou outro tipo de político, né? Mas a política é feita por diversas pessoas, né? Com que são certeza. normais como nós, Com certeza. que têm as mesmas dificuldades que a gente tem, as mesmas dores que a gente tem, e isso é fundamental. Então, Heraldo, foi um prazer. Só queria mandar um Claro, abraço lá pro claro. pessoal, lá pros colegas de Câmara de Vereadores lá, que devem estar assistindo, né? Os colegas vereadores desse mandato e dos outros que foram meus colegas. Um grande abraço, porque tudo que eu sei hoje tem um dedinho de cada um de vocês. Um abraço. Legal, né? E, Cristiano, foram já 2 vereadores, né, de Fortaleza dos Valos. Nós tivemos aí o Paulinho Rossato e agora contamos aí com o Heraldo. E vamos também Falta 7 convidar ainda, aí né? a Profinina, o William, né, e o Evandro Bozó. E o William e o Evandro foram os únicos reeleitos, né, que ficaram da legislatura passada. A Nina também. A Nina também. E o Fábio Júnior Martins, tem o Kleber Faco, tem a Eduarda Soares, a Duda, e o Souza, né, que também serão convidados aí na nossa programação para trazer e poder conversar aí com a região e com a sua comunidade. E o prefeito Paulão e a vice também, né? Com certeza, né? Já estamos construindo essa agenda lá com a assessoria de imprensa do município de Fortaleza dos Valos, né? Já tentamos trazer aí o Paulão, não conseguimos agendar ainda, o Paulo e a vice-prefeita, mas vamos seguir tentando. Mandar um abraço para eles lá também, para o Paulo e a vice, lá o pessoal da prefeitura também, que são grandes amigos da gente e parceiros nessa empreitada, né? Porque temos lá para somar e fazer a diferença, né? Abraço a todos. Tá certo. A gente vai encerrando a nossa transmissão ao vivo aqui, através do nosso Facebook e também no canal